Faz muitos anos, eu estava psicografando Victor Hugo. E quando psicografo o espírito Victor Hugo, ele tem preferência musical. Antes, eu colocava sobre a vitrola vários discos, aqueles que eram da sua preferência. E tinha guardados aqueles discos de Brahms e de outros autores que ele tinha uma preferência muito especial, da música erudita. E certa feita estava psicografando um dos seus romances, e ele me tinha pedido para que colocasse exatamente uma dessas músicas que eles são muito caras, uma música de Mozart. Eu preparei, coloquei vários discos, porque ele psicografa de 3 a 4 horas. Hoje é ótimo, com o pendrive, a gente pode psicografar até além da morte, porque o tempo não acaba. Mas antes não. Então eu coloquei a música de Mozart e entrei em transe, desdobrei-me, senti-me fora do corpo e via-me sob a minha mesa, na posição convencional, mas eu me sentia inteiramente livre. Eu tenho uma cadeira na minha sala, sentei-me na cadeira em espírito, estava, e fiquei ouvindo a música, deslumbrado com essa música, cheia de beleza, de encantamento e de imortalidade, porque era o Requiem de Mozart. Passou a ser uma das minhas preferidas. É a mensagem da morte, que alguém encomendou ao grande artista e nunca foi buscar. Havia perdido uma música de Requiem para ser celebrado no seu momento pós-morte. Então eu estava ouvindo quando o coral adentra-se, exaltando a vida, a imortalidade. E estava comovido. A sala fechada, em penumbra, uma penumbra mais densa, quando de repente eu vi, por debaixo da porta, uma luz que parecia entrar e sair. Achei curioso e fiquei observando. Daí a pouco apareceram 2 entidades. Uma delas era uma senhora de 60 anos aproximadamente, vestida à moda dos anos 50, e ela trazia uma lanterna móvel, uma daquelas lanternas clássicas de 4 facetas, com a vela acesa dentro. E ao mover, a luz prolongava-se, a luz recuava. E a outra era uma senhora de aproximadamente 50 anos. Era uma senhora de uma beleza lírica, parecia uma grande dama romana. As 2 adentraram-se, e aquela mais idosa acercou-se-me e perguntou-me: Divaldo, eu desejava pedir-lhe uma caridade. Você faria uma caridade muito grande? Eu disse, mas com o máximo de prazer, se estiver ao meu alcance. Eu deixei na terra uma filha que hoje está com mais de 35 anos. Entre 35 e 37 anos. E a minha filha é a razão das minhas mais graves preocupações. Eu a tenho envolta no véu de ternura, de amor profundo e de encantamento. Principalmente porque minha filha está destruindo a vida. Ela é psicanalista e é amarga. Ela é materialista. Não admite a mais remota possibilidade de Deus. Tudo por causa de um fator fortuito. Quando eu estava na terra com ela, eu morava na Avenida 9 de Julho, em São Paulo. E estava com ela, pequenina, de 3 anos, quando Deus arrebatou meu marido. E eu fiquei na viuvez, ela na orfandade. O amor que tinha pelo pai era de tal natureza que ela sentiu talvez mais do que eu. Porque a partir de então me perguntava sem cessar, aonde está papai? E eu lhe dizia, papai está ao de lá. Está além, mas ele vai voltar. Um dia ele vai voltar. E quando ela voltava às vezes do jardim, que a babá ia buscá-la. Por que, mamãe? Todo mundo tem pai e eu não tenho. Eu tenho a babá que vai me buscar. E chorava, chorava. Passaram-se os anos. E ela foi crescendo. Chegou a época do vestibular. Ela foi para a universidade, a faculdade de medicina. Ela foi fazer psicanálise. E quando ela foi aprovada, eu comprei, na rua Barão de Itapetininga, numa casa de discos, a coleção do Requiem. É a minha música preferida. Comprei e presenteei a minha filha. Era nosso pacto de aliança. E ela, para apagar a imagem do pai, colocava sempre o Requiem e lamentava que Deus perverso.
como ele pode arrebatar a figura do ser tão amado? Ele que se diz pai, e lentamente, adotando o comportamento freudiano, ela ficou pessimista e materialista. Nesse ínterim, eu tive que voltar para casa. E deixamos, meu marido e eu, a nossa filha entregue à sua imaturidade. E passados alguns anos de angústia, em que ela sobrevivia porque tinha um namorado. Ela terminou por desfazer o namoro, já um noivado, ele não correspondia e ela começou a beber. Começou a beber socialmente. Hoje ela é alcoólica. E ao mesmo tempo, ela começou a usar droga. Ela usa a substância Y. E graças a isso está destroçada. E está matando-se. Eu já mandei vários recados para minha filha. Tive a oportunidade de mandar dizer-lhe que a vida continua, que vale a pena qualquer esforço para prosseguir. Mas ela permanece na mesma postura. Já mandei recado através de médiuns. Levei médium até ela para dizer, sou eu, minha filha. E ela olhava com ironia e dizia, que notável transmissão de pensamento, que fantástico fenômeno de hiperestesia indireta do nosso psiquismo, da nossa memória. Esta é a última oportunidade. Alguém falou-me de você, e eu venho lhe pedir que amanhã, logo depois das 9 horas, telefone para minha filha. Você o fará? Eu disse, mas minha irmã é tão inusitado. Como eu vou telefonar para uma pessoa que eu não conheço? Não importa. Por isso mesmo que é bom. Ele disse, mas como eu vou saber o número? Ela disse, eu lhe dou. Você anote o número. Eu disse, mas se eu me esquecer, quando eu voltar ao corpo, peça ali a Vitor Hugo para ele anotar. Então eu vi algo curioso, porque eu psicografo com a mão direita. Nessa postura estava o trabalho, ela cercou-se, falou qualquer coisa ao espírito, ele continuou escrevendo com a direita e com a esquerda, ele puxou uma folha de papel e anotou qualquer coisa e continuou o trabalho, para não perder tempo. Ela voltou e disse, já deixei o meu telefone e o endereço dela. Você então telefona. Ela vai lhe tratar muito mal, porque ela é uma pessoa arrogante, pessimista, muito sofrida. Eu disse, não, eu estou acostumado, pode ficar tranquila. Ela disse-me mais, ela vai lhe perguntar alguma coisa para identificar. Fale do Requiem. Diga-lhe que eu lhe dei de presente, após ela haver passado no vestibular, a coleção de Requiem, 78 rotações. Então fale isto. E diga mais isto e mais aquilo. Ele foi dando opção de recados, de ternura. Muito bem. E então, as duas despediram-se, recordaram-me e foram-se. Às 3 horas da manhã, mais ou menos, Vitor Hugo terminou o seu trabalho, eu voltei à lucidez, e ali ao lado estava, na folha de papel, o nome da psicanalista, o telefone e o endereço. Eu fiquei sensibilizado. Procurei agora o repouso, 8 horas eu estava já na atividade, e me veio a ideia de telefonar. Mas eu digo 8 horas, muito cedo. É falta de educação se telefonar para alguém antes das 2 horas da tarde. Então, eu não vou telefonar agora. Mas fiquei numa ansiedade. Por fim, eu telefonei. Telefonei, uma voz sonolenta, mais ou menos às 9h30, atendeu com certo mau humor, e eu disse, a senhora faça o favor de sentar-se à cama, porque eu tenho algo para lhe dizer que é muito grave. Ela perguntou, e quem é assim? Eu disse, é uma pessoa que a senhora vai detestar. Não adianta eu lhe dizer quem sou de momento, porque a senhora não vai entender. Sente-se na cama. Ela ficou assim um pouco silenciosa. Estou sentada. O que é que o senhor quer? Eu tenho uma mensagem para a senhora. Mensagem de quê? Da sua mãe. Mais um louco que está chegando. Mamãe morreu, caro. Eu digo, é exatamente por isso que ela veio lhe dar uma mensagem. A última mensagem. Nunca mais ela vai ter oportunidade de falar com a senhora. Porque já lhe mandou 3 mensagens que a senhora recusou. Esta é a última etapa. E então comecei a conversar, ela resmungou e disse, não desligue. Porque se desligar, ele manda uma carta. E se a senhora não responder, eu volto a telefonar. E a sua vida vai virar um inferno pior do que já é. Ela disse, pode dizer, eu já estou acostumada com esses psicopatas. Muito bem. A senhora vai retificar a palavra psicopata por uma muito bonita. Qual é? Paranormal. Eu não sou normal, não pense. Porque tem o anormal, o normal e o paranormal.
Então eu sou diferente. Ela riu a contragosto. Mas então eu lhe contei exatamente o que acabo de narrar com mais detalhes. Ela disse, mas eu não posso acreditar, me desculpe. Eu sou psicanalista, freudiana, e sei que tudo isso são burlas da mente. O senhor está me dando uma mensagem hiperestésica. Isto é o momento em que o nosso psiquismo sai da compressão física e entra no psiquismo em outros campos com a humanidade inteira. É que vale dizer, nessa teoria da hiperestesia, que nós sabemos tudo o que existe no universo. Porque no nosso inconsciente profundo, descoberto por Jung, o inconsciente coletivo, nós temos arquivadas todas as informações da Terra. E ele tem razão. Porque nós vivemos naqueles períodos em outras reencarnações. E estão arquivadas as experiências em nosso inconsciente. Não estão arquivadas em gavetas específicas. Estão no caos da memória, que um insight, uma motivação, seleciona, elege e produz aquilo que é um fenômeno. Eu disse, mas a senhora há de convir que esta hiperestesia é fascinante. Ela me disse, por exemplo, que ele ofereceu, depois do seu êxito no vestibular, uma coleção do Requiem de Mozart, que eu estive ouvindo, como lhe falei, quando ela me apareceu. Então ela se deteve e disse, mas é uma coincidência muito interessante. Eu disse, mas a coincidência maior é sobre o seu namorado, que a senhora estava noiva, ficou angustiada com a morte dela, ficou mais irritada, e resolveu também pela solidão, que é um lapso, um laivo de depressão. A senhora acabou noivado. E para se eu libertasse de uma canga, embora o ame, até hoje, ela também é muito interessante. E eu digo, fenomenal, tenhamos a coragem de dizer que é fenomenal, porque nós nunca nos vimos. Agora, se a senhora está interessada em saber mais, eu estarei no estado de São Paulo, no dia 1º de maio, isto era janeiro mais ou menos. Eu estarei proferindo uma conferência na cidade de Matão. Eu disse, de Matão? Eu digo, sim senhora, mas eu moro na capital de São Paulo. Eu digo, eu sei, mas o que são 250 quilômetros para a senhora? Eu vou viajar mais de 2.500. Se a senhora tem interesse, a senhora vai lá. E se eu não tenho interesse, eu digo, a senhora vai, eu tenho certeza. Porque depois do que eu lhe disse, não vou contar o resto. A senhora vai ficar curiosa. Coisa que não é peculiar à mulher. A mulher não tem curiosidade. E então eu vou lhe dizer mais alguma coisa. Ela está preocupada porque a senhora está suicidando-se. Mas ela lhe disse como? Eu digo, não, os espíritos são muito nobres. E não iria me dizer o que a senhora está usando e a mim não interessa. Interessa que a senhora está se entregando ao desespero e está se comportando de uma maneira indevida para a sua profissão. Deve fazer uma autopsicanálise, deve procurar um colega, mas não continuar nesse ritmo. Agora, o mais importante, a senhora terá aqui pessoalmente. Ela disse, e se eu não for? Eu digo, irá, eu tenho certeza. E, portanto, eu vou lhe dar os endereços. Eu estarei falando no ginásio sobre os auspícios do Centro Espírita Local, da Revista Internacional de Espiritismo. E será muito fácil da senhora identificar. Matão é uma cidade pequena. A senhora pergunta, onde é que vai ter uma conferência espírita aqui? No ginásio, no salão de esportes. Todos lhe dirão. E a senhora dizendo o meu nome na cidadezinha, é fácil de identificar. Está bem, eu me chamo Divaldo Pereira Franco e tal, resido em Salvador, sou espírita, sou médium. Aí eu dei umas notícias para que ela me identificasse. E desliguei, mas não dei o meu número. Naquele tempo o número não ficava no telefone de quem recebia. Então eu fiquei tranquilo. E aguardei. Esqueci-me de janeiro a maio, com tantas preocupações, esqueci-me. E fui com o nosso Miguel até Matão, no dia próprio. A cidadezinha nos recebeu com muito carinho, o auditório estava referto, e proferi a palestra. E quando terminei, fiquei de pé ao lado, como é de hábito, para receber corações amigos, abraçar. E levantei a cabeça e vi na fila uma moça muito bonita, de uns 35, 40 anos, e ela tinha olhos brilhantes. Eu então disse, meu Deus, olhos de estrela. Eu sou ainda romântico, ainda existe. Tem um pouquinho só, mas ainda existe.
olhos de estrela, ela. Ela me olhava e os olhos brilhavam, de adrenalina. Ela está ansiosa. E fui atendendo. Quando estavam umas 8 ou 10 pessoas, eu vi o espírito da genitora abraçada, sorrir para mim com a lanterna. Que um dia eu ia descobrir qual era o significado da lanterna. Porque era uma noite muito clara. Ela então me deu sinal e apontou para a filha. Quando ela chegou, eu disse, doutora, eu não disse que a senhora vinha. Ela disse, você é satânico. Porque não é possível. E isso não é nada de hiperestesia. Como é que sabe que sou eu? Eu digo, a senhora está me transmitindo telepaticamente. A senhora está dizendo, olha, Edivaldo, sou eu, não é verdade? Não estou dizendo nada. Eu depois deveria dizer, para ajudar. Então, ela estava visivelmente nervosa. Eu disse, o que eu tenho a lhe dizer é que a senhora é muito amada. A sua mãezinha está aqui. Eu vou descrevê-la para a senhora. Então descrevi, os olhos nublaram-se de lágrimas. Porque não há materialismo que resista à ternura do coração materno. A mãezinha beijava, acariciava. E eu disse, doutora, mude de hábitos. A senhora ainda vai ser muito feliz. Falei-lhe demoradamente. Contei-lhe das excelências do amor. E de como estava ela destroçada. Já imaginou se ninguém morresse, doutora? Morrem 7.000 pessoas por segundo. A senhora imagina que é superpopulação. A senhora tem em mente uma pessoa de 2.000 anos, acabada aquela pasta de carne. A morte é uma bênção. Imagine uma doença incurável e a pessoa sobrevivendo. O desgaste, o desespero. Deus é sabedoria. Não aquele Deus velhinho que está escutando harpa paraguaia, mas aquele Deus misericórdia, de ação. E ela foi se entusiasmando. Ela disse, nesse que o Senhor fala, eu creio. Numa natureza cósmica. Eu digo exatamente o que os Espíritos disseram a Allan Kardec. Deus e a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Ele nos uniu através de sua mãezinha. E por uns 40 minutos a filha reclamando, mas eu sou meio surdo. Aí continuei dizendo, e ela disse assim, e agora, quando nós nos veremos? Eu disse, brevemente, eu estarei falando no IMB, no encontro dos médicos espíritas, sob a presidência da doutora Marlene. Ela disse, no IMB, eu digo, sim senhora, eu atenderei a senhora, corra e vá pelo fundo e nós nos veremos. E ela saiu, eu fiquei emocionado. E nunca me esqueci daqueles olhos de estrela. Passa o tempo e eu chego ao IMB, profiro uma palestra em congresso de médicos espíritas, mas não me lembrava em absoluto da linda moça de olhos de estrelas. Quando terminou, puxaram o pano de boca, fecharam o teatro, a parte em que estávamos. Quando eu vejo alguém correndo pelos bastidores, e ela levantou e disse, os olhos de estrelas. Aí eu avancei um pouco, ela me deu um abraço, mas um abraço tão rico de ternura. Porque naquele encontro, eu lhe disse uma coisa, olha, a senhora está amarga. Eu vou lhe falar sobre o futuro. Deus permitiu à senhora que eu levante um pouco o véu do futuro para a senhora. A senhora ficou de mal com o seu noivo, mas ele a ama. Não me fale sobre ele, falo. Falo porque ele casou com outra, não é? E a senhora ficou magoada. Era seu noivo e casou com outra. Pois para a nossa alegria, a outra morreu. E ele agora está solteiro, pensando na senhora. Ela empalideceu que eu pensei que ia desmaiar. Eu disse, pois é. Mas como o senhor sabe? Sua mãezinha está me dizendo. E ele está pensando na senhora. Já imaginou se a senhora desse um telefonema para apresentar-lhe solidariedade? Agora, ante o óbito. Mas o senhor acha que eu vou telefonar? Eu digo, é um dever social. Ele era casado, morreu a esposa, a senhora deve ser solidária. E naturalmente, como que disse, sou solidária, meu bem. Aqui estou abandonada. Seja solidário comigo também. Então a mão lava a outra. E as duas lavam o rosto. É um ditado baiano. Ela disse, o meu pudor. Eu digo, isso não existe mais, doutora.
foi tão bom ele casar com a outra para valorizar a senhora. Porque a vida é assim, é interessante. E como eu vou descobrir o número dele? Talvez não tenha no catálogo. Mas eu tenho. Sua mãe me deu. Eu tenho a impressão que sua mãe trabalhou naquela época do telefone que a gente chamava. E a telefonista sabia o número. Ela disse, mas se eu tenho um número? Eu digo, tenho, eu vou dar. Eu sei que a senhora não vai telefonar, mas eu lhe dou para a senhora levar para casa. E ela disse, mas eu devo telefonar, Divaldo? Eu digo, eu telefonaria. Primeiro por solidariedade. E depois por conta de Deus. O que ele fizer, o que os olhos não veem, a mente não sente, não sofre. Dava um telefonema, assim qualquer, e o resto é por conta de Deus. Ela ficou aturdida. Agora, no IMB, ela vinha guapa, muito bem pintada, porque é uma pinturinha bem que dá uma ajuda, né? Esse agora diz, eu não passo nada, e fica horrorosa. Eu passo meio quilo de make-up e fico outra pessoa. Depois que lava antes de dormir, diz assim, até amanhã, a figura que vai deitar. A senhora dá uma melhorada, e ela estava muito bonita, e os olhos, e aquele cavalheiro sério. Psicanalista, olha onde Deus me jogou. Psicanalista, sério, tem um bom consultório aqui em São Paulo. Assim, tímido, porque os homens são tímidos. Que coisa curiosa, quer dizer, fingidos, né? Tímido. Assim, quieto, e ela mais expansiva, como é natural o coração feminino. Ela disse, Divaldo, eu quero lhe apresentar aqui, lembra? Eu digo, sim, é o nosso doutor, não é? É, Divaldo. Eu digo, mas que prazer conhecer o senhor. E ele me disse, mas que bom ter conhecido o senhor. Eu disse, mas por quê? Porque ela me contou. Ela me contou que me fazia um telefonema solidário, porque um amigo lhe sugeriu que eu fizesse. Mas eu nunca a esqueci. Pois é, a gente ama uma e casa com outra. É um paradoxo. E fica lembrando sempre da outra. E arrependido. Tem que parar primeiro, antes de casar. 10 minutos, pergunta assim, é com essa mesmo que eu vou? E aí casa ou não casa. Para não ficar abarrado e preso dos dois lados. Então nós conversamos muito. E ela me disse, mamãe está aqui. Eu vi quando a senhora foi chegando. Feliz, trazia nos 2 braços, não mais a lanterna, uma criança. Eu digo, está assim. E está anunciando que está no momento da família crescer. Ela diz, mas eu não posso. Já na minha idade, eu não posso. Eu disse, quem não pode? Hoje se pode tudo. Jane Fonda, aos 50 e poucos anos, poucos, porque são muitos que estão para a frente, teve um filho. E agora, através da inseminação artificial, de vários processos de fertilidade. Ou então, quantas crianças órfãs, necessitando de pais. Eu recomendo que frequente ou que vá às casas André Luiz, no bairro do Picança, em Guarulhos, para conhecer o que é a vida. Não a vida estética, a vida real. O que são os nossos atos e hábitos. O que nós programamos para nós mesmos, o nosso destino, como é a nossa vida, o que é que nós fazemos a benefício de nós próprios. Então vá até lá, procure conhecer, espelhe-se naquelas vidas. E ela disse, e o que é que mamãe acha? Está com uma criança no colo. Está dizendo que está na hora de a família crescer. Então ele me disse, eu não sou fértil para a procriação, mas eu sou fértil para a adoção. E como somos psicanalistas, vamos escolher uma criança especial para nós cuidarmos. Despedimos-nos, e quando está aqui de volta, eu disse, em setembro, no último domingo de setembro, em Santo André, na creche Amélia Rodrigues. Passou o período, que deveria ter sido mais ou menos em junho, julho, para setembro. E quando eu estava aqui, que eu levantei a vista, os olhos de estrela que estavam lá, estão também aqui. Quem desejar descobrir, veja que está com os olhos mais brilhantes. E como havíamos nos encontrado por telefone antes de vir, ela me havia pedido, fale sobre o amor. Aquele amor a que você se referiu a mim. Aquele amor que não pede. Aquele amor que doa. O amor materno no seu mais elevado grau. Na sua manifestação de maior beleza.
essa manifestação de plenitude que é o amor de Deus para as suas criaturas. Naturalmente, ela não trouxe a criancinha deficiente, que tem trabalhado para que seja uma vida feliz e completa. Daí o milagre do amor. Quando nós hoje falamos sobre o amor, eu recordo-me daquele homem incomparável, que veio à Terra apenas para doar-se, e que foi a primeira personagem histórica a falar sobre o amor na profundidade que hoje ele perdeu, o amor. Passou a ser apenas erotismo, manifestação da libido, busca de sensação nova, que não satisfaz nem preenche, que atormenta, que leva ao vazio existencial. Qualquer pessoa que aqui esteja com depressão, o que certamente 10 a 20% do público está, apresentando a síndrome da depressão, abrace o ideal. Seja ele qual for, abrace o ideal e transfira o pensamento de autocomiseração, o pensamento de autocompaixão, esse culto à tristeza, à melancolia, ao prazer de estar com a enfermidade. E ame. A moderna ciência psicoterapêutica diz que uma dose de amor, de sacrifício por alguém, vale mais do que um barbitúrico bem aplicado. E outra corrente, de Milton Erickson, o psiquiatra norte-americano, assevera que se nós abrirmos o Evangelho e lermos uma parábola e tentarmos interpretar a parábola, nós estamos tomando uma alta dose de outro barbitúrico. E também os modernos psicoterapeutas das correntes mais modernas recomendam uma caminhada de 8 quilômetros. Vale por uma dose. Transpirar, retirar do cérebro morbo esse peculiar estado de parasitose dos nossos neurônios, a perda da noradrenalina, a perda da dopamina, dessas substâncias da alegria. Os neurônios são obrigados pelo esforço a produzir, como são obrigados a reproduzir-se através do barbitúrico específico. E ainda mais, uma grande área de psicoterapeutas recomenda que se leia e interprete uma parábola de Jesus, como o próprio Milton Erickson. Então nós pegamos a parábola do filho pródigo e lemos